passar o legado, como ele falou aí. Jesus preparou o povo. Deus preparou o povo, né? E olha, hoje eu vi uma reportagem lá em Londres. Até o nome é um nome de brasileiro. Prenderam ele na praça porque ele estava evangelizando na rua as pessoas carentes. O policial prendeu ele. Vai entender isso, né? Um país que foi berço, né? Então nós vamos preparar aqui para preparar você, se vier a perseguição mesmo, ou se estiver, vocês vão fazer um discípulo. Tá bom? Mostrou agora, diz que em Angola a igreja foi liberada novamente, que ela é comunista. Aí os irmãos angolanos estavam brigando para chegar na igreja, não tinha mais lugar, que abriu as igrejas, estavam tudo fechado. E eles assim, com uma gana para entrar, entendeu? Porque estava fechando muito tempo as igrejas. Não sabemos como é que está a situação nossa, né? Então nos preparemos. Então aqui nós não estamos à toa, não. Então hoje nós vamos fazer... Esperto tu que dormes. Entendeu? Tem que vigiar muito, né? Tá? Porque ele mandou isso, né? Ele mandou orar e vigiar ou vigiar e orar? Orar e vigiar. A sequência foi orar e vigiar ou vigiar e orar. Como é que está lá? Orar e vigiar. Como é que está lá? Como é que está lá? Ora e vigia. É isso mesmo? A ordem é essa? Ora, vigia e ora. Vigia e ora. Então, qual é o certo? Qual é o certo? Vigiar e orar. Como é que está lá? Agora nós vamos enrolar. Orar e vigiar. Orar e vigiar é isso? Que o adversário vosso, Onde é que está isso? vosso adversário anda ao redor buscando a quem possa Então, tragar. vê lá, Mateus 26, 41, como é que está a ordem? E essa ordem está no imperativo, no subjuntivo ou no indicativo? Isso aí, só voltando na escola. Como é que está lá? Mateus 26, 41. Como é que está ali? Orar e vigiar ou vigiar e orar? Mateus 26. O meu está vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O meu está assim, ó. Vigiar e orar para que não entreis em tentações. Então, primeiro é vigiar, primeiro é orar. Vigiar. Tá? Vigiar e orar. Então, vigia primeiro. Isso. Tem que ficar de olho. Minha sogra dizia. Então. Vigia primeiro, depois você ora. É isso. Neemias faz a reconstrução do templo assim. Ele está com uma arma na mão e a outra está fazendo muito tempo. Entendeu? Está vigiando. Está de olho, né? A mãe da Rita falava assim: quando os amigos são incertos, um olho aberto e outro fechado, entendeu? Verdade. Está vigiando. Não sabe como é que são esses amigos aí, né? Então, um olho fechado. Vai ser olho no padre e outro na missa? Isso, tipo isso, né? Tá bom? Então, vamos abrir para nós lá no livro de Neemias 8,16, que é a porta de Efraim, né? Nós já vimos quantas portas? Neemias, não é isso? Neemias 8, 16. Tá? Então, a primeira porta que nós vimos foi qual? É a porta do gado, né? Foi a porta número 1. A número 2 foi a porta do peixe. A número 3 foi qual? Eu perdi as portas todas. A porta antiga, né? Ou a porta primeira. Ou porta velha. Na verdade, o correto é a primeira porta, entendeu? O pessoal no Ocidente fala antigo, mas no Oriente é a primeira porta, tá? 8,16. E a quarta porta é a porta do vale, né?
que é a humildade, você tem que ser humilde, né? Nós temos que restaurar isso na nossa vida, né? A do 5 é a porta do monturo, ou a porta do lixo, né? Nós temos que botar muito lixo fora aqui na nossa vida, né? Bota fora isso. A porta 6, você vai para a porta da fonte, aí você vai se lavar, né? Que é Cristo, o sangue de Cristo. O 7 é a porta da água, que você vai pegar a palavra de Deus. E a porta dos cavalos, que você vai para a guerra. E a porta 9 é a famosa porta dourada, ou a porta oriental, onde Jesus vai vir. A 10 é a porta de Meficade, ou a porta da inspeção. Tá? E a 11 é a porta da guarda, ou do cárcere. E a nossa hoje vai ser a porta de Efraim. Tudo bem? Então, esse estudo, irmão, para que esse estudo está sendo feito? É para eu e você restaurarmos as nossas portas. Tá? Então, o que é a porta do gado? É quando você o quê? Vê que Jesus foi o quê? Ele foi sacrificado em nosso lugar. A porta do peixe. Então você aceitou a mensagem de Jesus. O que vai fazer depois da porta do peixe? Você vai o quê? O que a gente faz todo domingo, né? Fazer o quê? As almas, né? Peixes são almas. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o evangelismo. Então, ao fazer o evangelismo, nós estamos fazendo o quê? Restaurando a porta do peixe. Porque a gente já comeu peixe. Não. Pescadores de alma. Entendeu? Pescar. Irmão, nós temos que pescar os grandes cardumes que estão sem rumo por aí. Tem muito peixão por aí que tem que pescar eles. Entendeu? Tá? E depois a porta antiga ou porta velha, ou porta primeira, tu tem que voltar aos ensinos de Jesus, aos princípios de Jesus, que é amor, né? Depois a porta da humildade, é a porta do vale, né? É a humildade. Você precisa ser humilde. Irmãos, o homem, ele enfrenta 3 fases da vida dele. Ele tem 3 fases, né? Ele tem a fase de criança. O homem, ele passa pela ser criança. Depois ele passa para ser jovem. E depois ele passa a ser o quê? Adulto, tá? Então, criança o quê? Criança trabalha muito com o quê? Com instinto e emoção. Criança é territorial, tudo é dela. E quando eu brigo no trânsito, quando eu brigo com um irmão, ou em casa, eu estou agindo como criança, hein? É meu território. Tá? Aí depois eu vou para a fase de jovem, que são o quê? São as minhas paixões e são os meus desejos, tá? Paixões e desejos. Então, qual que nós estamos, né? Nós estamos muito, assim, ainda escravos dos nossos instintos, das nossas emoções. Ninguém pode falar um pouco mais duro com a gente, que ele fica todo meio, não vou mais lá com fulano, vou virar a cara para fulano e tal. Eu sou, assim, um bebezinho, né? Aí depois eu passo para a fase de jovem, são as paixões, são os desejos que eu tenho de fazer, de acontecer, e não levo em consideração nada. E o adulto, aí quando você vira pai, né? Aí você vai querer e realizar. Até chegar a essa fase aqui, irmãos, então não questione o seu irmãozinho, se o seu irmãozinho ainda está na fase de criança espiritual, de jovem espiritual, até chegar nesse nível que ele vai fazer a obra com responsabilidade. Ele vai restaurar as portas. Tem muito irmãozinho que as portas estão escancaradas pelo instinto, pela emoção, por desejos e paixões. Aí eu fico, mas por que esse homem era um homem de Deus maravilhoso, não trancou a porta, ele não restaurou essa porta?
E não ensinaram o coitado a restaurar as 12 portas. Deu para ter uma ideia por que a gente está insistindo muito nas portas? É você restaurar as suas portas. E hoje a gente vai tentar então terminar, misericórdia, né? Vai tentar falar um pouquinho sobre... Então leia para nós Neemias 8,16. Saiu, pois, o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na graça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Isso. Porque é muito, às vezes para nós é confuso, para eles não é, mas para nós é confuso, porque nesta porta de Efraim, que é a porta chamada da prosperidade, tá? A porta de Efraim, ela dá a ideia de quê? De prosperidade, que mais? De resgate da autoridade, tá? Então, ela é prosperidade e também ela está resgatando, ela resgata a sua identidade de filho, tá? Isso é muito importante. Vai um pouquinho hoje no filho pródigo, não quero me estender muito, mas nós precisamos entender quem nós somos. Sabe? Quando você sabe quem é você, há uma briga no nosso meio, irmãos, por posições. Ah, eu quero ser bispo, eu quero ser a bispa, eu quero ser o mandão. Irmão, não se preocupe com cargos. Se preocupe com a honra que Deus te dá. Entendeu? A fama precede a honra, não é o cargo. É quem você é em Deus que as pessoas estão vendo quem você é. Elas não estão preocupadas com o seu cargo. Elas estão preocupadas com o seu modo de ser, seu modo de viver, de tratar as pessoas. É isso que as pessoas estão vendo em mim. Elas não estão vendo em mim cargos. Entendeu? E eu tenho que saber quem eu sou. Às vezes, quem é o Jorge? O Jorge é filho, o Jorge é pai, o Jorge é empregado. Mas isso aí não é o Jorge. Isso aí são papéis que o Jorge faz. E o que o Jorge pensa dele também? Não é. O Jorge acha que ele é isso, mas ele também não é o Jorge. E o que as pessoas pensam do Jorge também não é o Jorge. Sabia? Quem sou eu? Eu tenho que entender que eu sou um filho de Deus. Eu tenho que entender isso, irmãos. E o filho pródigo nos dá um exemplo clássico disso. Porque ele fala assim, caindo em si. Então, quando ele percebeu que ele não era os papéis que ele fez ali, né? Ele fez o papel de rebelde, mas ele não era rebelde. Gastou, é um papel de Gastão, é o Gastão, mas não era ele, gente. Entendeu? Mas quando não teve mais nada, aí é que ele se encontrou. Não, eu tenho um pai. Irmãos, a bênção daquele homem não foi quando ele chegou no pai. A bênção começou quando ele entendeu quem ele era. Ele restaurou essa porta da sua identidade. Aí ele foi próspero. Sabe? Porque a Bíblia, irmãos, toda a palavra de Deus, ela vai ter para mim e para você uma mensagem direta. Não é só você estudar ela assim, né? Tudo bem. Nós estudamos a Bíblia como informação, ótimo, nós podemos ter vários canudos teológicos e também de formação secular, mas se eu não tiver a revelação,
eu vou ficar andando o tempo inteiro em torno da minha informação, da minha graduação, dos meus títulos, não é isso? Então, ele rodou, até que ele teve a revelação de cair em si. Então, ali, é Lucas 18, né? Lucas 15, ele começou a restaurar a porta de Efraim. Ele começou a saber quem ele era. Esta é a ideia, né, desse estudo. É você restaurar, eu e você, quem nós somos. Como foi ali com o bispo França, né? Eu aprendi, assim, Deus te dá um insight, né, uma revelação, um entendimento, né? Vamos orar pelo Brasil. Irmãos, o Brasil não precisa de oração. Por quê? Por que o Brasil não precisa de oração? Brasil é o quê? Brasil é o quê? Para mim precisava de oração. Não precisa? Muito boa. Vamos lá. Por que o Brasil precisa de oração? Brasil, vamos lá, vamos abrir um pouquinho mais disso, né? Brasil na questão de terra. Brasil é uma terra abençoada e invejada pelo mundo inteiro. Todo mundo quer pegar as riquezas do Brasil. Então o Brasil é uma terra abençoada. Agora, o povo, o brasileiro, o povo que mora no Brasil é que precisa de muita oração. Entenderam agora? Vamos orar pelo povo que mora no Brasil. Como lembrou o bispo muito bem, segundo Crônicas 7. Orar pela nação. Pela nação, o povo. Nação, povo. O povo, entendeu? O povo. Irmão, seja bem claro com Deus, igual criança, sabe? Seja bem detalhado, igual criança. Mas, mestre, Deus fez tudo, Ele fez tudo perfeito, quem estragou foi a gente. Infelizmente. Quem estragou o mundo foi a gente. Por isso que ele povo. Desse jeito, nós, o povo, é que precisamos mesmo. Então, por isso que precisa restaurar essas portas. Porque o que fala? A porta do peixe. Primeiro a porta do gado, né? Eu tenho que receber Jesus como meu Salvador. Mas eu tenho que ter essa experiência pessoal, sabe? De cair em si. Eu não estou aqui na igreja porque fulano quer, não, eu estou aqui por causa de Jesus. Não estou aqui por causa não, eu estou aqui porque é um prazer. Irmão, por que Deus amou tanto Davi? Irmãos, Davi aprontou como nós. Davi matou mais do que Beira-Mar. Tinha sangue nas mãos. Deus falou, tu tem sangue nas mãos, não vai perder o tempo não. Entendeu? Mas o que aconteceu? Ele amava a Deus. Ele falou que queria estar no templo do Senhor. Mas não existia templo. Mas já estava pensando. Mas ele queria estar no templo. Como Deus amou esse homem, irmãos. Nós temos que ser igual a esse homem. Sabe? Amar Deus acima de todas as coisas. O primeiro lugar é Deus. Não importa. O meu prazer, lembra da corça, assim como a corça anseia pelas águas. E por que a corça ela anseia pelas águas? Por quê? Porque ela tinha que mergulhar para tirar o cheiro, né? Isso, para esconder. E sem água, o predador sabe onde é que ela está. Irmão, se eu não estiver nas águas do Senhor, o diabo sabe onde é que eu estou. E ó, então eu tenho que restaurar essas portas. Quem eu sou. Então, chega de historinha, vamos lá. Então, agora eu vou contar uma coisa para você muito triste e muito interessante, né? Essa porta das águas, aliás, a porta de Efraim era junta com duas festas, tá? Então essa porta de Efraim, ela estava perto de duas festas. Vocês já viram aí, né? Tabernáculos e qual a outra festa? E Pentecostes, tá? Elas coincidem as duas.
Tá? Então, na verdade, o filho pródigo, ele vai te abrir melhor esse leque aí, sobre a soberania de Deus abençoar quem Ele quer. Também comentávamos ali, né? Tu pega esse telefone aqui, tu quer botar ele aqui, ou tu quer botar ele aqui, ou quer botar ele aqui, é a tua soberania, tu põe onde você quiser, você é soberano. Isso que é soberania, Deus fala o que Ele quer. Então Ele vai abençoar o Efraim, lá em Gênesis 40, quando José leva eles, né? Gênesis 41, o José leva para o pai abençoar os filhos, e no 48 também, disse que o pai já está muito velho, e ele pergunta, quem é esse aqui? Esse aqui, meu pai, esse aqui é o teu filho mais velho. José já sabia, não, esse aqui é o filho mais velho, é ele que vai receber a bênção da primogenitura. O nome dele é Manassés. Manassés significa o que, irmãos? Aí que está o código, né? Ele botou o nome, José põe o nome de Manassés porque ele falou, eu quero esquecer o que fizeram, o que aconteceu no meu passado. Esquecer o passado. Tá? Isso que é Manassés. Efraim, já sabemos o que é Efraim, não é isso? Efraim é fértil, próspero. Então, na hora que ele vai abençoar os dois netos, disse que Jacó abençoou da esquerda com a mão direita e o da direita com a mão esquerda. E aí o pai fala, o José, meu pai, está errado. Não está errado. Porque ele não pode abençoar quem esquece. Então, ele faz isso. Porque a soberania, porque avô, o Jacó, Israel ali é avô, não é isso? E o avô em inglês é grande pai, grandfather, tá? Então, em inglês diz que o avô é o pai maior. Então, na cultura deles, o avô pode determinar para quem vai deixar a bênção. Ele é o pai maior. Nós não temos isso. Eles têm isso. Então, ele deixa a bênção para o Efraim. Pastor, está falando de Manassés e de Efraim. Só que lá na frente do Efraim, ele acabou virando a cabeça, né? E acabou. O avô deles não entrou lá nas tribos, né? Não pode entrar. Se bem que ele herdou. Ele mudou totalmente da presença do dólar. Se bem que a maior parte que recebeu foi Manassés. Manassés Mas não ficou, não predominou. Porque a parte menor ficou para Efraim, mas Efraim estava com a bênção. Isso quer dizer, irmãos, que quando Deus quer te abençoar, não importa se é direito de alguém ou não é, mas se você está na graça do Senhor, Ele vai te abençoar. Entendeu? Porque você está com a bênção de Efraim. E o filho pródigo é um exemplo clássico disso. Tá? Pena que a hora passa muito rápida, né? Vocês sabiam que o Rúben era para receber a bênção e não Efraim? Que o Rúben era o filho mais velho de Jacó. E por que ele não recebe? Lá, depois vê lá, Rúben não recebe a bênção. Por que ele não recebe? Se ele é o primogênito. Gênesis 35 fala o quê? O que Rubens faz, irmão? 22. Quando Raquel morre, Leia falou assim, agora que Raquel morreu, o Jacó vai vir para a minha tenda. Era natural isso. O que faz Jacó?
vai para a tenda da serva de Raquel, que é Bila. Isso foi uma afronta. Rúben ficou incomodado por isso. Vê lá. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Foi aí que Rúben perde o direito da primogenitura, porque ele afrontou o leito do pai dele. Tá? Ele pôde mudar isso. Tá? Então a Bíblia toda ela tem que ser, demora um pouquinho para você fazer todas essas relações e conexões. Então agora o Jacó tem o direito soberanamente de dizer, olha, quem eu vou passar o direito da primogenitura? Não é Rubens. Por causa disso. Ele não existe isso, né? Entendeu? Porque ele se achou dolorido porque ele é filho de Jacó com Rúben, é filho de Jacó com Lia ou Leia. Então ele achou que a mãe dele foi desprezada. Ele tomou as dores, que é essa fase aqui nossa. Lembra que eu falei para você? Essa fase nossa infantil, de criança, sabe? Emoção, instinto, desejo, paixões, até você chegar nessa fase adulta. Então, às vezes nós estamos num cristianismo assim, mais infantil, porque o que fala não é São Pedro, não é São Paulo, não. Hebreus 5,13 fala o quê? Já eres para você ser o quê? Mestres, mas ainda necessitais de leite espiritual, porque são cristão fraldinha. Entendeu? Tem que trocar a fralda. Então vamos lá, chega de história, a hora avança. Então entenderam por que Rúben perdeu a primogenitura? Porque ele manchou o leito do pai dele. Entendeu? Ele não foi. Irmão, às vezes a repreensão de Deus às vezes demora. Ele faz isso lá no capítulo 35. E só vem isso eclodir lá no final do capítulo de 48 de Gênesis. Passou muito tempo. Mas o que eu falo, o que eu semeio, eu vou colher. E continuando, né? Rúben fez isso, né? Tá? Agora, eu quero falar mais um pouquinho com vocês sobre essa questão, porque a porta de Efraim fala que nós somos o quê? Filhos de adoção. Então, quando você recebe Jesus, você é adotado por Deus em Jesus. E essa que é a briga, você vai entender um pouquinho a parábola agora. O que é a parábola do filho pródigo? Ela aparece quem ali? 2 irmãos, não é isso? 2 irmãos. O que esses 2 irmãos têm a ver? Eles são quem, na verdade? Os 2 irmãos representam que povos? O filho pródigo somos nós, os publicanos. E quem é o irmão mais velho? Que povo é o irmão mais velho? O judaísmo, os judeus. Então ali Jesus ele bota fogo no parquinho. Primeiro, na cultura deles, não podia o filho mais novo pedir a vez do filho mais velho. Ele tinha que ficar sempre calado. Ele tinha que pedir permissão para o mais novo, mais velho. Eu posso falar? Se ele permitisse, ele falava. Ele foi lá e falou. A segunda, quando ele pede, então aqui ele falou, né? Ele falou sem permissão, tá? Isso na cultura deles é demais. É como dizia a minha avó, né? Você tem 3 palavrinhas que você vai ganhar o mundo. Por favor, com licença e obrigado. Ele não tinha permissão para falar. A segunda foi, irmãos, ele pediu o quê? Ele pediu a parte dele, não pediu? Irmãos, aqui Jesus, ele deixou o judaísmo doido com ele. Irmão, o que você entende? Quando o filho pede
a parte dele, o que dá para entender ali? A herança é dividida para quem fica, a herança é dada quando a pessoa morre, não é isso? E o pai já tinha morrido? E ele podia pedir a herança? Não. E o que ele quis dizer quando ele pediu a herança? O que mais? Ele está dizendo, meu pai, já que tu não está morrendo, não morreu ainda, dá minha parte. Estou cansado. Eu tenho que para você morrer? Então eu cansei, tu não morre, eu quero a minha parte. Isso, irmão, isso é uma coisa gravíssima para eles. Ele está agredindo a cultura dele, meu irmão. Quer dizer que você não quer esperar que o teu pai morra? Não, esse velho nunca morre, eu quero a minha parte logo. Para mim, só morreu. Então, me dá um brinquedo. Está entendendo? Olha, ele feriu muita coisa ali, irmãos. Tá bom? E a segunda parte, a terceira parte, ele recebe e vai para longe, ele não fica perto. Longe para eles, irmão, não é como nós achamos que é ir para outro estado. Ele vai para um lugar ali longe da cidade, do povoado dele. E vai lá, a quarta se torna um gastão. Irmão, judeu não gasta, judeu ele fala assim, meu filho, você vai trabalhar nessa empresa aqui, tu fica 1 ano, 2 anos, aprende com aquele teu patrão, para amanhã você ser o concorrente dele. Judeu não é empregado, judeu sempre, ele é patrão. Essa é a cultura dos caras, entendeu? E ele ficou gastou tudo. Tá? A outra, que nós podemos falar, porque se ele gastou tudo, é sinal que ele está sem a bênção de Abraão. Ele não tem a bênção de Abraão. Porque a bênção de Abraão é você ser o quê? Próspero. Tá? Então, é um homem, é um filho amaldiçoado. A sexta que nós temos aqui, ele vai trabalhar com o quê, irmãos? Com um animal que o judaísmo detesta. Entendeu? Ele detesta. Irmãos, Jesus aí, com essa parábola, ele está botando trabalhar com o porco. Ele está assim incendiando o judaísmo, irmãos. Tá? A coisa mais grave que tu pensa, não é só você, o filho pródigo, não. O que está ali envolvido ali, irmãos? E para terminar, a sétima, o que acontece com a sétima? Ali, o que acontece? Quando é que ele cai em si? Ele teve desejo o quê? Oi? A sexta é o que o senhor colocou aí? A sexta? Trabalhar com porcos. Quando ele foi comer os porcos. Quando ele quis comer. Aí é horrível, porque ele quis comer a comida dos porcos, irmãos. Isso, sabe, acabou com a raça dele. Entendeu? Comer a comida dos porcos. Comer a comida dos porcos. Então, ele estava totalmente o quê? Errado. Tá? E aí você vê o quê? A soberania da graça de Deus. Que olha só. E o irmão dele é quem? O irmão dele é quem? É o judaísmo. Vamos lá, na sequência. Olha só que porta foi aberta aí, né? Depois eu vou pedir uma ajuda universitária. Como é que eu passo para outra página? Que benção. Então, lembra, na verdade, o que ele fala assim? Eu vou ao encontro do meu pai. Mas a parábola mostra o quê? Que ele correu ao encontro do pai ou o pai correu ao encontro dele? O pai correu ao encontro dele. Por que o pai correu ao encontro dele? Ele estava tendo o filho de volta, né? E que mais? Retornando a casa. Que mais? Estava pequeno. Que mais? Irmãos? O pai é misericordioso. Que mais? Tem uma coisa que é graças. Que bênção, né? Então, o que acontece? Na volta dele, na volta do filho pródigo, olha a porta que ele está entrando. Irmãos, a bênção dele começou quando ele
soube que ele era filho. Eu tenho um pai, meu pai tem trabalhadores, e eles não comem comida de porcos. Então, quando na volta dele, o pai corre, está na volta, o pai corre. Mas por que o pai corre ao encontro dele? Porque se a vizinhança soubesse, a vizinhança tinha o direito de apedrejá-lo. Que isso? Ele colocou em desgraça. Falando para você o que ele fez, irmão. Então o que ele fez? Foi proteger, o pai foi proteger. Foi proteger filho, ele. Né? Olha, É isso que Deus quer comigo. Ele quer te proteger de tudo. Amém. Olha que lindo, né? Sabe? Mesmo um filho ali. Porque ele, não, eu vou. Porque o mais interessante também é que o pai corre ao encontro dele, né? Mas se o pai corre ao encontro dele, quer dizer que onde é que o pai está? Todo dia o pai ficava olhando para a linha do horizonte. Isso é que é fé, irmãos. Aprenda com Deus a fé de Deus. Todo dia o pai esperava aquele filho. Tanto é que ele é o primeiro a ver. Está entendendo? Então, ele ficava todo dia, olha irmão, ficava todos os dias, né? Todos os dias, olhando para onde? Olhando o horizonte, porque a fé desse pai é que em um momento o filho ia chegar. Ele não queria perder, porque senão ia atacar o filho. Eles poderiam apedrejá-lo. Sabia? E quem dá o beijo é quem? Quem dá o beijo? Quem é que dá o beijo? É o filho ou o pai? Quem é que beija? Quem é o primeiro a beijar? O pai. O pai é o primeiro a beijar. E o pai beija o filho, e o filho está como? Como é que está o filho? Todo sujo, todo. Não importa. Violento. Esta é a mensagem para nós, irmãos. Para as pessoas, meus amigos. Seja o estado que você esteja, Jesus quer te abraçar, quer me abraçar. Sabe? Não importa. Você é meu. Você estava morto. E aí diz que o filho chega e se curva. Essa porta é muito larga, né? O filho fala, não, levante-se. E o que ele manda? Abra lá, Lucas 15. O que ele manda trazer para o filho? Mas qual a primeira coisa que ele mandou trazer para o filho? Qual? Matar um novilho. Vamos lá, como é que está ali? A primeira coisa que ele falou. Qual a primeira coisa? Sandália. Por quê? Porque ele falou assim, papai, eu quero ser um serviçal teu. Não. Quem é filho usa a sandália, você não é escravo. Sabe? Melhor roupa, anel, sandálias, bezerro. E tudo isso já estava preparado. Olha a fé de Deus, irmão. Aprenda a fé de Deus. Tudo já estava preparado. Irmão, o que você quiser, tem que já, assim, ver isso já, pela fé, já, na sua mente. Com a mente de Deus. Irmão, vamos parar de começar a falar, tá ruim, tá maravilhoso, tá extraordinário. Já deu tudo certo, que está tudo preparado. Tem que abrir essa porta, irmãos. A porta de Efraim tem que ser restaurada, na verdade. Vamos lá, só para terminar. Isso aqui tem muita coisa gostosa. Qual foi a palavra do irmão do filho pródigo? O que ele falou assim? Pai, vem cá. Pô, fulano gastou tudo. O que ele falou? Eu sou o quê? O que o filho do filho pródigo falou assim? Do irmão dele? Falou, pai, eu cuido de quê? Como é que ele falou ali no finalzinho ali? A palavra do irmão do filho pródigo. O que ele falou? Pai, eu faço o quê? Mas ele se indignou e não queria que entrasse. Sim.
que mais que ele falou? Mas respondendo ele, disse a eles que te sirva Ó, tanto sirvo. sem nunca transgredir. Só isso. Irmãos, ele é servo. O filho se achava, o irmão do filho pródigo se achava escravo, irmãos. É verdade. O irmão do filho pródigo se achava escravo. Não era filho. Ele não sabia quem era. Mesmo de identidade. É a mesma coisa, somos nós. Às vezes tu acha que é servo, que é escravo. Você é filho. Vamos restaurar essa porta de Efraim, meus amados. Eu sei que é muita coisa, mas eu acho que por aqui, né, que a hora já passou demais, a conta, né? Entendeu? Então, o que mais que a gente pode botar aqui? Tal. E, irmãos, como igreja, nós temos que restaurar essa porta. Nós temos autoridade sobre as trevas, sobre todas as coisas. O mundo precisa, o brasileiro precisa da gente, com essas vestes reais de autoridade. Por quê? Vamos dar para terminar. A roupa é de quê? A roupa era roupa real, não é isso? Roupa, como é que é? Vestes reais, como é que é? Como é que tá aí? Como é que ele fala? É roupa? Vestes do quê? Como é que ele chamou essas vestes dele? Eram vestes, só vestes. No 15, como é que está ali? Vestes de que mandou ele ser usado? 15, Lucas 15. Vestes de quê? O anel, qual é o significado do anel? Qual é o significado do anel, então? Vamos lá. O anel significa o quê? Está aqui, ó, o anel na mão e sandália nos pés. A roupa era de quê? Roupa só está aqui. Só roupa? Fazer depressa a melhor roupa. A melhor roupa, né? Tem tradução pela roupas reais. Porque, irmão, nós somos o quê? Nós somos reis e sacerdotes. 1 de Pedro 2,9. E o anel quer dizer o quê? Autoridade sobre os demônios, autoridade e poder. Tu tem isso agora, entendeu? Como dizia alguém, né? Eu era prego e o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato no diabo. Então tem autoridade agora. E as sandálias? As sandálias é de filho. Escravo usa sandália. Escravo não usa sandália. Escrava. Irmãos, eu fiquei boquiaberto. Você viu na Marinha? Nos começos lá da Marinha do Brasil, o marinheiro andava de pé descalço. Está lá na foto, na história, assim. Porque era uma classe assim muito, né? Não podia andar de sapato, né? E lembra a expressão pé rapado? Lembra? É que na missa, na igreja católica, tinha um tipo de um ferrinho que você chegava ali e rapava o pé da lâmpada, não sujar a igreja. Mas só quem tinha sapato que podia rapar o pé, porque o escravo não tinha sapato. Então as sandálias nos dão autoridade. Então, resgatando, ou seja, irmãos, eu e você, nós temos que resgatar essa porta de Efraim. Não só para você ser próspero, ter bons dinheiros, ter uma comida boa que é maravilhoso, ter um carro bom, não. É mais. É eu e você a autoridade para libertar as pessoas. Temos que restaurar, libertar. Irmãos, alguns chamam o Brasil, brasileiro, irmãos, é diferente de Brasil. Sabia que brasileiro é profissão? Sabia? Sabia disso? A terminação eiro é profissão. Lembra? O que é padeiro? O que é engenheiro? É sufixo eiro, irmãos. É profissão. E quem era o brasileiro? Era o português de Portugal, tá? O português que pegava, que pegava as muambas daqui e levava as mercadorias, né? As mercadorias da colônia e levava para onde? Para Portugal. Misericórdia. Tá? Para Portugal. Então,
ele dizia, aqui está um brasileiro, ou seja, na verdade, da colônia, e levava para Portugal. Era o sacoleiro, tá? O brasileiro era o português sacoleiro. Agora, o nosso nome mesmo de pátria, o correto é ser brasiliano. Eu não sei se alguém já teve, de repente o bispo Rafael, ou até alguém já passou por isso, ou ainda não passou, ou tá diferente hoje. Mas tu chega em outro país, o senhor é brasiliano? Não, sou brasileiro. É brasiliano? Não, sou brasileiro. Porque o sufixo ano é o sufixo pátrio. Lembra de italiano, lembra de boliviano, americano. Então até isso temos dificuldade de saber quem nós somos como povo. Agora, o brasileiro mesmo, a gente sabe que são o quê? Um grupo de políticos que vai lá só encher a sacola. Esse é o brasileiro. E nós pagamos impostos, né? Nós somos brasileiros, entendeu? Entenderam a diferença? Então temos que orar muito. Nós temos essa autoridade para abençoar a nossa pátria. Tá? Como falou o bispo França, se o meu povo, né? Eu tenho que ter essa identidade de povo, eu sou filho, eu tenho